Evangelho de Tomé, Logia 3, Reino do Céu. Interpretação do Espiritualismo Ecumênico Universal. Jesus disse: se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Se aqueles que vos guiam vos disserem, vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. O início deste ensinamento trata do que se conhece até então como a localização do reino de Deus, o mundo espiritual fora da carne. O mestre afirma que este reino não se encontra acima ou abaixo do planeta Terra, pois se assim fosse, os seus habitantes já o teriam alcançado. Assim, Jesus só deixa uma opção: o reino está no mesmo espaço físico onde também existe o planeta Terra. Existe um único universo, independente da matéria mais densa ou menos densa que o espírito ocupe. Na verdade, o que distingue o plano espiritual do que chamamos plano material não é um lugar físico, mas a densidade das coisas materiais. Todas as coisas e espíritos em todas as dimensões coexistem em um mesmo espaço físico. Só não podem ser percebidos, porque os espíritos que vivem em matérias de densidade maiores não conseguem ver as coisas e espíritos que vivem em densidade menores. Portanto, todos aqueles que o espírito na carne acredita que estejam no céu, estão, na verdade, ao seu lado, mas em matéria menos densa, o que dificulta a esse espírito tomar conhecimento da existência deles. Esta informação é de suma importância para que os habitantes do planeta se reconheçam como espíritos já. A densidade das matérias existentes no planeta Terra é uma das causas da visão ser humano que o espírito possui na carne. Como não consegue ver as outras densidades, o ser humano criou um local diferente para a existência delas e separou o universo em planos e locais diferentes. Como o ser humano acredita que existe uma transformação para que se torne espírito, criou também um local diferenciado para a vida deste novo ser em que se transformará. Assim, o ser humano dividiu o universo em dois mundos distintos, o material e o espiritual. Ao menos denso, ele atribuiu a Deus o comando das coisas, mas para o material assumiu a posição de Deus, já que ele se encontra em outro lugar. Por este motivo, o ser humano é dominador por natureza. Como não consegue ver Deus na Terra e acha que ele habita outro lugar, quer dominar o planeta e agir livremente. Porém, o espírito, sabendo que este é um mundo espiritual, onde a matéria possui várias densidades, consegue enxergar a ação do Pai sobre as coisas, inclusive sobre sua vida. Para os momentos onde não conseguem dominar as coisas, criaram locais que servem de interligação entre o mundo material e o espiritual. Os centros, igrejas, templos, etc. Nestes locais, buscam alcançar Deus e pedir a sua intervenção em determinados assuntos, ou seja, prenderam-no dentro destes locais e só o libertam quando dele necessitam. Por isto Jesus faz menção àqueles que vos guiam. Os clérigos, todas as religiões,
devem entender que para se religar a Deus, não há necessidade de se recorrer a igrejas ou templos. Como morador do mundo de Deus, o Espírito pode se religar ao Pai em qualquer lugar. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Deus não está confinado dentro de paredes de templos, e sim dentro de cada espírito, pois age diretamente sobre seus filhos, buscando auxiliá-los na elevação espiritual. O espírito transforma-se em um ser humano que se julga independente de Deus para a realização de atos. Portanto, o espírito precisa encontrar dentro de si mesmo o reino de Deus, ou seja, a morada do Senhor. A única ação do espírito é sentir, e, por isso, seus atos físicos não passam de materialização dos seus sentimentos. Deus comanda estes atos de acordo com o sentimento do espírito, ou seja, para cada ação espiritual, uma reação. Se o espírito sente raiva, Deus comandará para que este espírito pratique um ato de raiva contra outra pessoa. Se o espírito sente bondade, seus atos irão condizer com este sentimento. Portanto, o ato do espírito é comandado na forma por Deus, de acordo com os sentimentos que ele nutre. Por isto, Jesus resumiu as leis de Deus em apenas uma: amar. Quem ama não pratica atos para ferir outros espíritos. Para amar é necessário ter alegria. Para mantê-la é necessário nunca ver injustiça. Só Deus, a justiça suprema, pode nos garantir a justiça de tudo o que acontece. O espírito deve procurar esta morada também externamente, ou seja, tem que entender que os fatos e atos que acontecem em qualquer lugar também pertencem ao reino de Deus, ou seja, também são guiados por Deus. Se um espírito se sentir ferido por outro, deve entender que ali existe uma ação de Deus. Acusar o ofensor de ter praticado espontaneamente o ato é negar a existência de Deus no planeta. Sendo um ato de Deus, então ali existiu justiça e foi praticado da maneira que deveria ser, pois foi obra da inteligência suprema do universo. Assim sendo, o espírito que recebe o ato não deve sentir-se ofendido, mas acreditar que Deus, pelo seu amor, só trará a ele o que o auxilie na sua evolução. Todo espírito é comandado por Deus porque habita o seu mundo. Desta forma, tudo o que acontece a um espírito é obra do Criador, como reação a um sentimento que ele tenha emitido. Se alguém consegue ofender um espírito, é porque este também já ofendeu alguém. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Aquele que encontrar Deus dentro de si, no mundo que habita, se reconhecerá como espírito e buscará sempre o amor para se nutrir. Estes espíritos serão reconhecidos por Deus e verão que Ele está vivo, ou seja, que age dentro de cada um. Assim, não mais emitirão sentimentos negativos sobre o planeta, e então receberão as bênçãos de Deus. Mas se vos não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Aqueles que ainda se entenderem seres humanos, capazes de criar atos e fatos, permanecerão fora das bênçãos de Deus e, portanto, serão pobres. Jesus, em diversas outras passagens, avisou que o espírito deve procurar juntar riquezas no mundo espiritual e não no material. As riquezas do mundo material geram um sentimento de posse, que é contrário ao amor universal e afasta o espírito de sua real riqueza. Portanto, quanto mais bens materiais possuir o espírito,
mais pobre ele será e mais a pobreza representará. Quando falamos em bens materiais, não deve ser entendidas apenas as coisas materiais, mas também os bens morais e sentimentais. O ser humano quer possuir tudo que existe: seus parentes, seus cônjuges, os amigos, os inimigos, bens sentimentais. E a razão das coisas o está certo sempre: bens morais. Jesus não recrimina os bens materiais em si, mas a busca da sua posse. O espírito pode ter bens materiais, desde que compreenda que eles pertencem a um mundo espiritual e não a um mundo material. No mundo material, as coisas valem por sua forma, enquanto que no mundo espiritual, as coisas valem por sua essência. Na sua essência, uma casa é um abrigo, mas para o mundo material, a casa vale pela riqueza que tenha. O espírito que compreende o mundo espiritual em que vive não se importa com detalhes. Para ele, a casa será sempre um abrigo, independente dos adornos que tenha, e ele será sempre feliz, pois se sentirá abrigado. Por isto, para um espírito, tanto faz morar em um palácio ou em um caixote. Qualquer lugar que o abrigue, ali ele morará e será feliz. O ser humano que não compreende esta essência fica sempre à procura de formas materiais mais ricas para poder possuir mais bens. Por isto, vive na pobreza espiritual e será ela própria.